Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Luciano e seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Muito bem, nós estamos estudando um guia que se chama Lição da Escola Sabatina e esse guia é um guia de estudos da Palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a hermenêutica bíblica, ou seja, sobre como interpretar as Escrituras Sagradas. Mas antes de nós irmos diretamente para o estudo, eu quero só lembrar vocês de que todo sábado às 9h30 da manhã nós estamos tendo um estudo muito dinâmico, um estudo jovem da Palavra de Deus através dos jovens aqui da igreja de Monte Azul Paulista. Você pode assistir pelo Instagram, @interação jovem, ou então você pode também através do Twitter, hashtag Vem Conosco, assistir e curtir esse programa. Não percam. Também nós estamos no sábado de manhã lá na Rádio Princesa, aqui, estamos na Rádio Princesa, com o programa da Amagir e também do Eliseu. Nós participamos lá e se você quiser também assistir, você pode através do Facebook, Rádio Princesa, ou então participar através do telefone 991-895854, ok? Muito bem, meus queridos, vamos agora elevar uma prece a Deus para nós estudarmos a sua palavra. Querido e eterno Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de poder descobrir os mistérios da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu a alegria e o privilégio de poder estudar de forma clara os ensinamentos da Tua Palavra que nos libertam das cadeias do erro, das cadeias da escuridão. A Tua Palavra realmente é uma luz que tem iluminado a nossa vida e tem nos libertado de muitos males que o inimigo tenta colocar sobre nós. Que mais uma vez, através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco e nos dê sabedoria ao estudarmos as Escrituras Sagradas. Nós lhe pedimos isto com a certeza de que o Senhor irá nos atender por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus méritos oramos. Amém. Muito bem, vamos mais uma vez estudar essa semana. O tema é a Bíblia, fonte autoritativa da nossa teologia, ok? Nós falamos durante a semana sobre várias fontes, não é? Mostrando que a Bíblia, ela deve estar acima de qualquer fonte. A Bíblia é a nossa fonte maior. Ela deve estar acima da tradição, ela deve estar acima das experiências, né? Já falamos essa semana, durante isso, vamos falar um pouquinho mais hoje. Ela deve estar acima da cultura. Não que essas coisas não sejam boas, elas são boas, mas a Bíblia deve estar acima disso, da razão. Então a Bíblia é a palavra sagrada de Deus, no qual o Espírito Santo se vale dela para entregar para nós a sua vontade e a sua revelação. Então o Espírito Santo, que revelou e inspirou o conteúdo bíblico, nunca nos conduzirá contra a sua própria palavra. E também nem nos levará para longe dela. É importante a gente entender isso, de que a Bíblia, ela não pode se contradizer. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Por isso que ela não se contradiz. Para os adventistas do sétimo dia, a Bíblia, ela está acima da tradição, da experiência, da razão e das culturas humanas, como já até dissemos, né? Somente a Bíblia é a norma pela qual todo o restante precisa ser provado.
Então veja bem, nós colocamos tudo sobre o prisma bíblico. Você precisa ter isso como norma. Por quê? Porque nessa terra não existe uma maior autoridade de Deus senão a sua palavra. Não existe outro meio que a gente possa olhar, que a gente possa seguramente lançar mão, tendo a certeza de que aquilo ali é a vontade de Deus, senão a própria Escritura. Não existe outra coisa. Não é que a gente com certeza atesta a prova e fala, não, realmente essa é a vontade de Deus. Não é? Não existe. Olha só o que diz em João, capítulo 5, versos 46 e 47. Diz assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis as minhas palavras? Então, o próprio Jesus Cristo, ele abaliza a palavra de Deus como sendo a maior fonte de autoridade aqui na terra. Dizendo que se você crê na Bíblia, você crê nele. Se você crê nele, você crê na Bíblia. Então não existe uma fonte maior do que essa. Por que eu estou batendo tanto nisso? Sabe por quê? Porque algumas pessoas alegam receber alguns tipos de revelações e elas só se orientam através dessas revelações, dizendo que veio do Espírito Santo essas revelações. E elas colocam essa, como eu já disse para você, essa teologia dos experimentos, das experiências, ela coloca isso acima da palavra de Deus. E o estudo de hoje, eu acabei não falando, mas é sobre a palavra de Deus, sobre a autoridade da palavra de Deus. Então, veja bem, as pessoas colocam essas experiências, essas tais revelações do Espírito, dizem elas, acima da autoridade bíblica. Agora, é assim, interessante, não é? Por quê? Porque essas tais revelações muitas vezes contradizem ao claro ensino da palavra de Deus. Será que o Espírito Santo falaria com essas pessoas o contrário do que ele inspirou os profetas a escreverem? Porque Deus não se contradiz. Então é por isso que você tem que ficar de orelha em pé. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai se contradizer. E se você estuda a Bíblia, se você estuda a palavra de Deus, você já viu que Deus de antemão fala as coisas que vão acontecer no futuro. Então a credibilidade na palavra é muito grande, não há dúvida de que a palavra é a fonte de autoridade divina sem contestação. Não há dúvida disso. Agora eu contesto. E essas pessoas que dizem receber revelações do Espírito Santo, mas vão contra os escritos? Então, muito cuidado com esse tipo de revelação do Espírito Santo. Eu não estou falando isso, se alguém tem esse tipo de revelação e está me ouvindo, por favor, não tome isso no aspecto pessoal para te machucar, para te ferir. Eu estou tentando aqui fazer com que você pense e analise se realmente essas revelações são de Deus, sendo que elas muitas vezes contradizem a palavra. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu já ouvi falar de pessoas que estão na igreja e de repente elas sonham, elas têm uma visão de falar, o irmão está saindo com fulano, o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo. E acabam acusando um irmão ou outro de fazer ou não alguma coisa. Olha, não vou nem entrar no mérito de verdade ou mentira, se aquilo tal não acontecer, não vou nem entrar nesse mérito, eu vou entrar no mérito só da revelação. Será que essa revelação é de Deus? Sabe por que eu pergunto?
Porque se você for na palavra de Deus, você vai ver que Jesus Cristo, ele sabia de várias situações porque ele lia o coração das pessoas. Mas nem por isso Jesus as acusava publicamente. Vou dar só 2 exemplos para você aqui, só 2. Por exemplo, Judas. Jesus sabia que Judas o iria trair até pela palavra, Jesus sabia. Mas nunca Jesus o acusou em público, nunca. Nunca ele colocou Judas numa situação complicada. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu fiz até um sermão sobre Maria Madalena. Ela era sobrinha de Simão. Simão era um fariseu. Veja bem, Simão convida Jesus para comer em sua casa. Maria Madalena vai lá e unge a Jesus antes da morte dele. Dias antes da morte dele. Simão olha para Jesus e pensa assim, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Jesus, lendo as suas palavras, contou uma história que só ele entendeu. Só ele. Jesus de forma nenhuma o expôs aos outros. Jesus mostrou que não só sabia que ela era pecadora, mas sabia exatamente o que ele estava pensando. Você está me entendendo? Então é aí que eu quero chegar. Muitas pessoas se valem de dizer que tiveram um encontro com o Espírito Santo, tiveram um encontro com Deus, e elas se colocam até num patamar superior espiritualmente, dizendo do que as outras, dizendo que tem revelações, que falam em línguas e tudo mais, mas contradizem os ensinos da palavra. Eu estou falando isso com o maior amor e carinho, para você pensar e analisar como que o Espírito Santo pode se contrapor a si mesmo. Como que ele pode ir contra ele mesmo? Sendo que quem inspirou os profetas foi o Espírito Santo. Então, muito cuidado com esse tipo de revelação, com esse tipo de experiência. Sabe, a Bíblia, ela deve ser a nossa regra para todas as coisas. Sempre a Bíblia e somente a Bíblia. Foi isso que nós herdamos de Martinho Lutero. Sola Escritura, somente a palavra. Então, somente a Bíblia, ela é confiável, totalmente confiável. A Bíblia é nossa única salvaguarda contra a mentira. Meu querido irmão, meu querido amigo, você deve saber que Satanás é muito inteligente. Ele é mais inteligente do que nós todos. Muito mais inteligente. Você acha que ele não elabora planos maquiavélicos para nos enganar? E são planos, assim, inteligentíssimos, mais do que nós. A nossa única salvação, a nossa única escapatória é a palavra, porque a palavra, o que ela faz? Ela fala todos os planos que o inimigo faz para nos enganar. Ela revela tudo. Olha, o Espírito Santo, ele nunca deve ser tido como um substituto da palavra de Deus. Ele não é substituto. O Espírito Santo é Deus que se revela através da Bíblia. Ele não é um substituto. Não é nossa tarefa, outro ponto importante, não é nossa tarefa julgar as Escrituras. Julgarmos ela dizendo, ó, isso vale, aquilo não vale. Quem somos nós para julgarmos a palavra de Deus? Ou nós aceitamos ela toda, ou nós rejeitamos ela por completo. Não tem como eu dizer isso foi inspirado e aquilo não foi inspirado, porque aí eu me coloco acima de Deus. Não existe espaço para isso. Então, meu querido irmão, eu faço um apelo para você que está me ouvindo. Deixe a Bíblia ser a palavra de Deus na sua vida. E a palavra de Deus
ela deve ser superior do que qualquer outra coisa. Tudo deve passar sob o fogo da palavra. A prova de fogo é a Bíblia. Se aquilo que a pessoa atesta ser, se aquilo que ela atesta fazer, passar pela prova de fogo que é a palavra, se ela fizer isso, então realmente é Deus falando. Caso contrário, não tem como afirmar que é de Deus se contradiz a palavra. Olha, eu vou terminar respondendo aqui uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que a Bíblia é um guia mais seguro em questões espirituais do que as impressões subjetivas? Por que eu devo confiar na Bíblia muito mais do que confiar em experiências subjetivas? Experiências subjetivas, ou seja, eu recebi o Espírito Santo, eu vi tal coisa, o Espírito Santo falou para mim isso, falou para mim aquilo. Muito cuidado com isso. Eu vou contar uma história aqui para você. Uma história verdadeira. Certa jovem, ela queria arranjar um namorado. Ela era cristã, queria arranjar um namorado. E ela estava indo à faculdade e tinham 2 rapazes interessados nela. Um era da sua própria igreja e o outro era um rapaz que não acreditava em Deus. E aí ela ficou em dúvida. O rapaz que não acreditava em Deus, ele era muito bonito. E o rapaz que era da igreja dela não era muito bonito não, mas ele era uma pessoa assim, temente a Deus, que estudava a Bíblia, que procurava fazer a vontade de Deus. Bom, ela ficou, e agora? O que eu faço? O que será que Deus quer para a minha vida? E então ela começou a orar a Deus. E um dia, na casa dela, ela pensou assim: eu quero saber com quem eu devo namorar. Falando para Deus, quero saber com quem eu devo namorar, porque eu preciso casar e eu tenho que ver a minha vida, como já desde agora planejar minha vida. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou orar a Deus e pedir um sinal. E aí ela pegou e começou a orar a Deus e disse assim: Senhor Deus, eu vou agora para o centro. E o rapaz dos 2 que eu encontrar com a camisa verde será o meu esposo. O Senhor estará dando o sinal de que esse vai ser o meu esposo. Então me mostre através da cor da camisa verde. O que eu encontrar no centro com a camisa verde é o sinal do Senhor para a minha vida, de que esse eu devo me casar. E assim foi. Ela foi para o centro da cidade e adivinha quem que ela encontrou com a camisa verde? Exatamente aquele rapaz da faculdade que era ateu. E ela então disse para si mesma: esse é o rapaz que eu devo me casar, Deus está me mostrando isso. Então agora já está decidido, é com esse que eu vou me casar. E ela foi e se casou realmente com ele, teve filhos. Esse rapaz aí a traiu, a deixou, a maltratou. E um dia, depois de um culto, ela estava chorando com o pastor e perguntando: pastor, por que Deus fez isso comigo? Já reparou que tudo que acontece de ruim na nossa vida nós culpamos a Deus? Parece uma coisa corriqueira, não é? Quando acontece alguma coisa de bom, a gente esquece de Deus. Mas quando acontece alguma coisa de ruim, por que Deus fez isso na minha vida? Não é? Bom, era a pergunta que ela estava fazendo para o pastor. Pastor, por que Deus me mostrou esse rapaz, sendo que ele fez tudo isso na minha vida? Meu querido irmão, minha querida irmã, será que foi Deus que mostrou para ela? Será que foi o Espírito Santo? Será que ela recebeu uma revelação de Deus? Será que foi assim? Aí é que está. A gente confunde as coisas. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós não devemos ter relações de julgo desigual. Ela acreditava em Deus, o rapaz não acreditava em Deus.
Então, segundo a Bíblia, ela não deveria ter se unido em casamento com ele. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, não é por isso. É porque Deus já sabe que não vai dar certo. Isso é um aspecto muito importante no casamento. Foi por isso que Deus falou na sua palavra que não deveria haver esse tipo de união. Deus já antevendo ele já alerta os seus filhos para que isso não ocorra. Mas veja bem, diz ela que recebeu o quê? Uma revelação do Espírito Santo, uma revelação de Deus. Então, olha, muito cuidado em confiar nesse tipo de autoridade. Essa tal autoridade do Espírito, essa tal revelação. Meu querido irmão, meu querido amigo, a maior revelação que nós temos hoje aqui na Terra é a palavra de Deus, essa revelação especial que Deus deixou para cada um de nós. E é por ela que nós devemos confiar. E é esse o apelo que eu faço para você. Confie sem medo de errar, inteiramente na palavra de Deus. Faça isso e você será uma pessoa feliz. Agora eu quero te convidar a fechar os olhos e orarmos a Deus. Querido Santo e Eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela tem sido uma bênção na nossa vida. O que seria de nós se não tivéssemos as orientações do Senhor? Quantas coisas o Senhor tem nos livrado, graças à Tua palavra. De quantas coisas o Senhor tem nos libertado. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado, querido Deus, por tornar-se conhecido em nossa vida e por nos mostrar o plano que o Senhor tem para cada um de nós através da Tua palavra. Continue nos abençoando através dela, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Muito bem, amigo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ok? PR Luciano N. Correia, lá no YouTube. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Também, se quiser, pelo Instagram, pr.lucianocorreia, ok? Fique com Deus e até o próximo estudo. Tchau!